A minha cunhada está lá na fase terminal sofrendo, diz que está aguardando para ver se o médico. Eu não vou tirar minha cunhada desse estado. Para o cirurgião, para ele tá vindo aqui ver o caso do meu pai já para estar operando. Fomos acionados até o PS da Santa Casa em busca de uma solução para o caso da Dona Aparecida, que sofre sequelas decorrentes de um AVC. Segundo seus familiares, após idas e vindas até o hospital, o seu estado se agravou. O que acontece? A gente precisa de uma internação porque ela tá agonizando, ela tá morrendo na cama. O que ela sente? Ela não fala, Judinho, ela não tá comendo, ela não tá ingerindo nada. Mas veio aí eles... Mandaram em volta e parou. Não, ontem, Judinho, começando de ontem. Quem internou ela de manhã, segundo meu irmão com ela, foi o doutor. Diz que o doutor falou pro meu irmão que não podia internar ela porque não tinha um AS no hospital para dar para ela. Levou ela embora. Aí eu pedi para essa minha neta que ela perdeu o dia de serviço ontem, que eu também tenho problema de saúde. Veio com ela pra cá e eu vim ficar, falei, vamos esperar o médico que vai entrar. Quando a moça falou que acabou o soro dele e tudo, que eu levei a ficha, deu o que fazer pra mim. Falei, doutor, o senhor não viu ela. Quem internou pôs ela aí, vamos lá ver. Tive que ser sem educação, sim, sou. Levei ele lá. Ele acabou falando assim pra mim, calma, a senhora tá na fase emocional. Ela não tem nada. Ela tá aí dentro agora. Tá. Enquanto buscávamos soluções para o caso da Dona Aparecida, fomos abordados por familiares de outro paciente. Segundo relatos da filha, o seu Ademar já deu entrada inúmeras vezes no pronto atendimento da Santa Casa, decorrente de fortes dores ocasionadas por uma hérnia umbilical. E ele falou, Gildinho, que ele podia estar ligando para o cirurgião, para ele estar vindo aqui ver o caso do meu pai já para estar operando. Você tava sendo... Aí mandou meu pai embora para casa nessa situação aí, ó. Você continua com dor? Faz 3 dias que eu não sei o que é dormir. Faz 3 dias que você está desse jeito? Com essa hérnia desse jeito? Eu não sei o que é dormir. Agora a gente leva meu pai pra casa, em ponto de dar um negócio estourar e tudo, como tá inflamada aí a barriga do meu pai, por falta de... É uma negligência isso aí, porque ele podia muito bem ligar pro cirurgião pra ele tá vindo aqui. Meu pai tá aqui desde o meio-dia, entendeu? Agora que eu não aceito é meu pai voltar pra casa nessa situação. Mediante a apresentação desses dois casos, fomos em busca de respostas e soluções. Eu estou tentando falar com o provedor da Santa Casa. Nós vamos tentar contato com ele para ver o caso dele, desse senhor aqui, e para ver o caso da senhora que está lá dentro também com, segundo o próprio médico do posto de saúde, com sequela de AVC. Pouco tempo depois, fomos convidados a comparecer na recepção do plano de saúde, onde seríamos recebidos pelo coordenador da intervenção, o senhor Paulo Rovai. Nesse meio tempo, fui informado que a Dona Aparecida, a pedido do senhor Paulo Rovai, já havia sido reavaliada e encaminhada à internação. Desde ontem tentando internação para ela e foi mandada embora. Agora, depois que a gente chegou aqui, me parece que ela vai ser internada. Fizeram o papel agora de internação e só tá aguardando leito, porque não tem leito para internar. Quantos médicos tem atendendo? Tem um que tá fazendo emergência e um outro que tá fazendo retorno, alguma coisa assim, que vai e volta. Mas antes... E 2 enfermeiras só. Mas antes tinha só um médico? Só um médico. Então tá bom. E ontem? Ontem tinha um só também. Um só também. De manhã que foi o doutor que falou que não tinha medicamento para internar ela e depois o mesmo que agora fez o papel para poder internar ela agora. Agora vai internar. Diz que sim. O seu Ademar foi recebido pessoalmente pelo coordenador da Santa Casa, que imediatamente propôs uma solução para o caso. E após ser reavaliado clinicamente, ficou em observação e foi informado que seria novamente avaliado pela manhã por um cirurgião. Com relação à denúncia de falta de medicamentos, o coordenador afirma que a informação não é verdadeira e que em nenhum momento apenas um médico atende o pronto-socorro. Seis dias depois, o senhor Ademar conta o que aconteceu naquela data assim que a nossa equipe deixou o hospital. O senhor entrou e foi para onde? Eu fui pro quarto, me aplicaram o soro, né? Fiquei lá.
até a noite. Algum médico foi até o quarto do senhor para ver como o senhor estava durante o tempo que o senhor ficou lá? Não, nem médico e nem enfermeiro. Só foi o enfermeiro lá para aplicar o soro. Porque para tirar a agulha do meu braço, 3h30 da manhã, eu mesmo que tirei porque estava tudo sangrando, porque não apareceu mais ninguém no quarto. E por volta das 11, 10h30, 15 para as 11, que eu saí de lá do outro dia, até aquele período de momento, não foi nem um médico, nem um enfermeiro, nem ninguém no quarto saber nem como eu estava, como eu deixava de estar. O que o coordenador da Santa Casa falou para o senhor quando chamou o senhor lá dentro? Ele disse o que para o senhor? Não, que no outro dia, 6h30, que ele ia estar lá com o médico. 6h30 da manhã, ele mesmo estaria lá com o médico? Com o médico, para avaliar meu caso. Se fosse caso de cirurgia, já ia começar os exames para dar andamento na cirurgia. Só que isso aí não aconteceu. O senhor ficou lá então? O senhor estava lá desde o meio-dia até no outro dia? 15 para as 11 da manhã. Isso sem comer? Sem comer e sem beber água. Nenhuma água que nós pedimos lá mais ou menos meia-noite, pedimos uma água para nós tomar. A enfermeira falou que ia levar, nem essa água levou para nós no quarto. Nem água levou? Não levou. Aí o senhor ficou lá até por volta de 10h30 da manhã? 10h30. Quando o senhor viu que o médico não apareceu, o coordenador não apareceu... Eu levantei da cama e vim embora. Porque eu estava ali que nem um bicho. Ninguém ia lá saber, no quarto saber como é que eu estava, como eu de estar. Não apareceu mais ninguém. Durante aquele período que você saiu de lá, por volta das 8 e pouco, que eles aplicaram o soro, era mais ou menos 9 horas. Desse horário para cá, não vi mais ninguém no quarto, nem enfermeiro, nem médico, nem ninguém, não apareceu mais ninguém lá. E aí, quando o senhor foi embora, o senhor estava saindo? Aí, quando eu saí, que eu já estava no bar, que eu fui no bar, como é que eu não estava aguentando de fome, era por volta de 15 para as 11, aí foi que saiu 2 enfermeiras na porta, falou, o senhor volta que os médicos vão chegar, tá chegando. Isso aí era 15 para as 11. Eu falei, como que eu vou voltar? Que eu estou aqui desde de ontem, não resolveram nada, agora que eles vão resolver. Peguei, montei no carro e vim embora, porque não tinha como ficar lá. Ninguém da Santa Casa entrou em contato com o senhor? Ninguém manifestou, ninguém entrou em contato, ninguém me procurou saber como eu estava, como esse senhor de estar. Isso já faz mais ou menos uma semana. Como é que o senhor está? Então, eu estou daquele jeito. Agora fui no CMI, né? Marquei uma consulta com o meu médico, né? Para quando? Doutor Eliseu, agora para o dia 19, 17. Dia 15 de julho, que o doutor, que é o médico que já cuida do meu caso, vai me avaliar, né? Para fazer os exames para me dar continuidade na cirurgia. E o senhor está sentindo dor? Como é que está? Bastante. A gente trabalha porque é obrigado, né? A gente trabalha porque é obrigado, porque tem que trabalhar, né? Porque nem até o carro para me guiar tá difícil, porque às vezes você vai coisando assim de acordo com o estresse, dói, né? Mas tem que trabalhar, né? Tem que tocar a vida. Depois daquele dia, o senhor não voltou mais na Santa Casa? Não voltei mais na Santa Casa, não. O único lugar que eu fui no CMI. O senhor não acha que o senhor devia ter esperado mais um pouco? Não, mas esperar como se eu já estava lá dentro da meio-dia, no outro dia, quer dizer, já ia dar 24 horas, ninguém tem me dado uma solução. Estava lá que nem um bicho jogado no hospital, não tem como você ficar, entendeu? Porque a gente é ser humano, né? A gente paga imposto, a gente paga aquilo outro, quer dizer, que o que a gente paga não vale nada, tá entendendo? Que infelizmente, hoje a gente vale pelo que tem. Se você tem alguma coisa, você vale alguma coisa. Se você não tem nada, você não vale nada, é o caso nosso. O senhor chegou lá então... O coordenador chamou o senhor para dentro da Santa Casa, disse que o senhor seria atendido, que o médico iria lá, colocar o senhor num quarto. Isso. E depois disso ninguém mais apareceu, nem o médico e nem no outro dia de manhã o coordenador. Nem o coordenador não compareceu. Aquilo foi uma farsa, entendeu? Que eles fizeram uma farsa, que eles fizeram para abafar, porque eles sabiam que você estava ali, né? Ia chamar a atenção da população, né? Fizeram a população, então ele falou que era para falar aquilo ali, que ia ser resolvido, que era para você se retirar dali para não ficar chamando a atenção do público, entendeu? Que eles querem levar a coisa tudo debaixo do pano. E hoje não fica mais nada debaixo do pano, parece que tem uma reportagem hoje, né? Então, infelizmente, ainda bem que tem vocês hoje para divulgar os erros que acontecem no nosso Brasil. Se for, Judinho, para voltar lá e resolver, tudo bem. Agora, se for para ficar jogado como está lá, eu vou esperar o meu médico dia 15. Entendeu? Porque eu sei que é um médico competente, eu sei que ele vai pegar do começo ao fim. Mas do jeito que vai estar, não. Entendeu? Então, porque para mim lá, para me ficar jogado do jeito que eu fiquei lá, que nem, entendeu, cara? A gente é pobre, mas não é cachorro. A gente é pobre, mas não é cachorro. Mais uma vez, fomos gentilmente recebidos pelo senhor Paulo Rovai, que rebateu as novas acusações. A respeito do senhor Ademar, você viu a entrevista que nós fizemos com ele, nós mostramos aí para você. O que você tem para falar a respeito disso? Judinho, mais uma vez, satisfação conversar com você, seu público, e dizer que na questão do senhor Ademar, aquilo que a gente tinha combinado com ele, de trazê-lo, aliás, deixá-lo pernoitar, né? É um paciente SUS nosso que deu entrada naquele dia, na quarta-feira passada, foi isso, né? Dia 11. No dia 11, exatamente, e à noite, né? Você inclusive esteve aqui, acompanhou, e o que a gente havia dito para ele é que
tão logo de manhã, assim que o médico cirurgião aqui estivesse, que já estava avisado do caso dele, iria fazer uma pré-avaliação se o caso dele naquele momento era cirúrgico ou não. Ele tinha a necessidade de subir para o cirúrgico e já naquele momento fazer cirurgia, né? Então isso que foi dito a ele. O que acabou acontecendo exatamente no dia 12, no dia seguinte, né? Pelo relato do setor de enfermagem, no documento inclusive do paciente, que é um documento pessoal do paciente, né, foi relatado que às 7h15 da manhã, na passagem de plantão entre a enfermagem da noite e a enfermagem do dia, até foi oferecido café e pão pro seu Ademar, e ele se negou a tomar, né? Ele próprio se negou a tomar, porque ele disse que ficou no quarto, que nada foi oferecido. Né? Não, a gente tem por praxe fazer isso, né? Porque como... E até, Judinho, dizendo mais o seguinte, como o caso dele era uma possibilidade de cirurgia imediata, né, de cirurgia imediata, ele teria até que ficar em jejum mesmo, né, em que pese as enfermeiras terem oferecido café com leite. Mas ele teria que ter passado a noite em jejum, porque se fosse o fato dele subir para o centro cirúrgico, ele teria que estar em jejum. Nesse meio tempo foi feitos alguns exames para ver como é que estavam as condições do seu Ademar, né? E exatamente às 9h30 da manhã o médico, o nosso médico cirurgião, compareceu ao local para poder fazer vamos dizer assim, uma avaliação mais aprofundada do paciente Ademar, né? E nesse momento ele já não estava mais no quarto, ele próprio disse que tirou o soro por conta própria, ele próprio disse que foi embora, e quando foi chamado pela enfermeira, ele não quis mais ficar. Isso, ele foi encontrado aqui na frente da Santa Casa, provavelmente tomando café, né? Porque ele disse que estava com fome e alega que a gente não ofereceu, que a Santa Casa não ofereceu. Na verdade é de praxe oferecer sim, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, né? Mas não obstante a questão do seu Ademar, eu queria dizer para as pessoas e para você, Gildinho, se o caso dele de fato fosse um caso de urgência, como ele dizia ser, né, ele não teria dado uma entrevista para você uma semana depois, como essa entrevista que você está rodando dele, e sentado na casa dele, sem nem... evidente, com um incômodo, né, mas não era aquele caso de urgencíssimo, que a pessoa chega aqui e tem que ser operada logo em seguida. Na verdade é um caso que a gente chama de caso eletivo. É aquele caso que você marca e a pessoa faz os exames, passa pela avaliação do anestesista e vem e se interna. Na verdade é claro que tem ali, é visível que ele tem que fazer uma cirurgia. Ele tem um problema, sim. Tem que fazer a cirurgia, mas é aquilo que eu sempre digo, nós não somos médicos, não somos nós que temos que avaliar. Quer dizer, pelo que parece, ele poderia ter esperado o médico chegar, ter sido atendido e o médico iria avaliar. Por enquanto ele continua sem avaliação. Então, ele continua, vamos dizer, até pela impertinência dele, porque ele poderia ter esperado 2, 3 horas a mais, porque a gente já estava com o médico a caminho. Na verdade, o médico estava em uma outra urgência no centro cirúrgico. Quando ele desceu às 9h30, ou seja, o seu Ademar, para trocar em miúdos, né? Ele preferiu trocar uma consulta para o dia 17 de julho, tá? Daqui um mês, do que ser atendido 2 a 3 horas depois do fato naquela manhã do dia 12. Ele alega também na entrevista que foi colocado soro nele a hora que ele entrou, e depois disso, até de manhã, nenhum enfermeiro, ninguém mais entrou no quarto. É de praxe o enfermeiro não voltar mais no quarto? É de praxe a enfermeira, durante a noite, ela dá uma passada, vê que está tudo bem. Às vezes encontra o paciente dormindo, né? Muitas vezes os relatos são esses: encontra o paciente dormindo, o paciente não vê que a enfermeira foi, mas a enfermeira sabe que ela foi, né? Mesmo porque, pela própria entrevista, a gente vê que o seu Ademar, em que pese o problema dele, ele está bem. Ele está bem, é claro, ele tem um problema, mas ele está lá, ele te deu a entrevista, ele teve condição de dizer uma série de coisas do hospital. Então isso para mim denota o seguinte: se ele tivesse mal, muito mal, evidente que no dia seguinte ele estaria aqui com a gente,
né? Então eu volto a dizer para o grande público, para você, Judinho, que o hospital ele tem tomado cuidado, principalmente agora nesse momento de intervenção, porque a gente acaba virando vitrine, né? Ah, porque está intervenção, tem que fazer, tem que olhar, tem que ver, e eu tenho tomado um cuidado muito grande no que tange a educação permanente dos nossos profissionais, para que toda aquela rotina que ele tem que fazer, ele não meça esforços para que ele possa objetivar aquela rotina. Se o senhor Ademar, de repente, passar mal de novo, voltar até a Santa Casa, ele será atendido? Não, com certeza. Inclusive, digo mais, se a filha, que é familiar, né, a filha, as duas filhas que conversaram comigo, quiser vir trocar uma ideia, a provedoria está aberta. Eu vou conversar com ela, se ela quiser estabelecer, eu converso com o cirurgião, a gente tenta reavaliar o senhor Ademar. Ele é que precisa ter realmente essa paciência de vir aguardar que o médico desça para poder fazer a avaliação dele, mas está em aberto, viu, Júlio? Tanto para a família quanto para o senhor Ademar, na necessidade da urgência, emergência, ele pode vir assim como qualquer cidadão da cidade, a gente tem por obrigação fazê-lo. Aguardamos um novo desfecho para essa história. E quanto ao caso da dona Aparecida, ela continua internada na Santa Casa e seu quadro clínico é considerado instável.